esse último dia do trabalho do grupo, né? Esse 1º de dezembro chegou a final de dezembro. Então vamos lá, Ina, Eliana, amanhã é de vocês. Olha, Ana, como você colocou aqui, esse chamado homem conhece-te a ti mesmo, né? Que nós estamos dando com o nosso bom dia, grato por essas oportunidades, é, é a meta de todo buscador, né? Independentemente de religião. E nós exatamente estamos, através desse trabalho, buscando as ferramentas que possam, vamos dizer, facilitar esse caminho, que a gente sabe que é muito difícil, tanto é que isso é do ano 399 antes de Cristo. Quer dizer, muita caminhada, são muitas informações, como disse Vitória e Eliana em outras oportunidades, que nós estamos buscando coletar da melhor maneira possível. Então, Eliana, podemos começar, né? A palavra é toda sua. Oi, gente, bom dia. Vou começar aqui a compartilhar. Então, vamos lá, gente. Eu estou só trazendo os slides da palestra passada, né? Quando a gente começou sobre esse tema, O Homem Conhece a Ti Mesmo. Está lá na inscrição no Templo de Delfos, né? Nos TY. E depois foi acrescentada essa percepção de e conhecerás o universo e os deuses, porque a partir de si o homem vai conhecer o universo, o próprio universo. Então eu trouxe aquela comparação com o que diz o Evangelho, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e eu e o Pai somos um. E eu me baseei para trazer esse ensinamento, só estou fazendo uma breve recapitulação do que foi dito, né? Sobre o Vedanta, que fala da realidade do indivíduo, fala da realidade deste mundo e fala de Deus, que é o Criador, tá? E a relação entre eles. E a principal pergunta de Vedanta é quem eu sou, né? E a principal mensagem é que o indivíduo é essencialmente livre de limitação. E também que Vedanta usa um método de discriminação. Eu vou distinguir o sujeito observador do objeto observado, ou seja, o eu do não eu. Então, é nessa linha que a gente vai entender, chegar a esse entendimento de quem eu sou, né? Lembrando que Viveka aí é Drisha, Viveka, o nome do método, e que Viveka quer dizer discernimento, discriminação. E também falei sobre qual é a busca de todo indivíduo encarnado aqui na Terra, né? E que a gente pode resumir como sendo uma busca por felicidade. E essa busca eterna por felicidade, ela vem de um sentimento de limitação, porque se a gente já se sentisse feliz, a gente não estaria buscando felicidade, certo? E que, então, ele traz, né, que as duas principais buscas, as mais primárias, né, do homem, seria a arta e cama, né? O primeiro, eu busco a riqueza, que me dá segurança, né? E essa riqueza, ela pode ser vista aí como essa segurança, essa riqueza, como não só bens materiais, mas as relações, né? Tudo que me dê conforto, que me dê uma sensação de segurança, né? E para eu ter isso, assim, eu posso adquirir isso, mas eu também quero usufruir disso. Eu quero cama, eu quero prazer, eu quero usufruir disso, né? Tá? Então, arte e cama são as duas buscas que caminham praticamente juntas. E aí, depois de muitas encarnações, e mesmo independente de quanta riqueza porque a riqueza, como eu falei, não é essa questão do dinheiro, né? Quando a gente está aqui, a gente, depois de muito tempo,
a gente entende que a gente não precisa de tanta coisa assim para ser feliz ou para viver bem, né? E a gente começa a dar uma atençãozinha para uma outra busca que se chama Dharma. Ela não tem uma tradução, tá, para o português, né, para a nossa língua, mas ela é um senso, eu tinha colocado aqui, um senso do que é certo e do que é errado. E esse senso, ele mora no nosso coração, nós já nascemos com isso. Nós nascemos com essa. A gente sabe que matar é errado, por exemplo, né? Matar outro ser é errado. A gente sabe que roubar é errado. Então, claro que a gente tem ensinamento sobre isso, mas isso também está inato na gente, isso mora no nosso coração. A gente sabe que tem uma. A gente tem essa sensação do que é certo e errado. Uma vez eu assisti uma palestra de um Swami indiano e ele dizia que todas as vezes que a gente tiver dúvida entre fazer uma coisa ou não, não faça. Porque tem alguma coisa ali te sinalizando que talvez não seja o correto. Mas aí eu não vou entrar numa área psicológica que diz também dos nossos auto-boicotes e tudo. Estou falando assim, aquele senso natural. E Jesus já dizia, né? Só faça aos outros aquilo que gostaria que fizessem para você. Então, isso aí já vem com a gente. E aí, depois de muito amadurecimento, né? Porque quando a gente já está nessa busca por Dharma, a gente sai um pouco do campo egoísta, né? A gente já olha para o mundo, já olha para as outras pessoas. E aí a gente, um dia, mais amadurecimento vai chegar numa outra busca, que vamos já lembrar. E aí eu trouxe essa questão, essa pergunta que a gente deveria se fazer diariamente. Quem eu sou? Então, eu tenho que. Se eu me identifico muito com o meu corpo, lembra que o meu corpo é um instrumento, né? Então, eu vou fazendo essa análise, né? Eu sou o meu corpo? Bom, eu sou o meu corpo, mas essa roupa que eu visto não sou eu, e ele está em cima do meu corpo. O que que diferencia aquilo que eu estou observando? Então, o que eu observo, o corpo, ele não sou eu, que eu estou observando, tem alguém observando. Então, não sou o corpo, ele é um objeto da minha observação. Aí eu posso pensar sobre as emoções, né? Eu sou essas emoções? Não, mas eu observo também. E quando a gente começa a observar, a gente começa a dar nome, a entender as emoções que a gente está sentindo. E muitas vezes a gente passa batido pelas nossas emoções, a gente não dá atenção a elas. E um dos exercícios da psicossíntese o que você está sentindo agora? Dá um nome para isso. Mas então, quando eu consigo observar isso, também eu não sou minhas emoções. Eu sou os meus pensamentos, também não sou os pensamentos. Passam vários pensamentos. Eu posso até pegar aí o barco e querer sair andando atrás de um, mas eu não sou eles. Eles mudam. Eu tenho que saber que tem alguma coisa ainda por trás que é imutável, que está sempre lá, que está sempre observando. E aí eu trouxe esse exercício aí de identificação do Assagioli, quando ele fala, eu tenho corpo, você tem que lembrar, eu tenho corpo, mas eu não sou esse corpo. Eu tenho emoções, mas eu não sou as minhas emoções. Eu tenho uma mente, mas eu não sou essa mente. Eu sou um centro de pura autoconsciência e vontade. Né? Então, quando a gente amadurece essa percepção e esse entendimento, a gente vai chegar num ponto de busca por libertação. Porque se eu me sinto limitado, eu busco felicidade é porque eu quero me sentir livre, ilimitado, eu quero sentir pleno. Então, essa é a busca maior, é a meta, na verdade, de todo ser humano. E, Ana, Então, um adendo a essa sua fala, para não perder a oportunidade, libere meu vídeo, por favor. Que dentro do que você está falando, o mestre de Bedano, quando ele fala nessa quem eu sou, que ele diz que é melhor, nós devemos ter o domínio sobre nós mesmos. Essa é que é uma libertação.
E esse domínio sobre si mesmo, ele é alcançado através dessa observação que você está fazendo, mas como nós dissemos ontem, às vezes a gente precisa de ajuda. Então, como obter essa libertação? Com essa observação, com a busca de ajuda, que pode ser através de profissional, com a busca do conhecimento de si através dos raios, onde que eu estou, né, nessa gama de 7 temperamentos. Então, essa busca dessa consciência, inclusive a meditação. Através da meditação, essa interiorização, a gente busca e às vezes alcança naturalmente, conforme o nosso nível de, vamos dizer, de contato com a alma, a gente encontra indicativos. Esse observador ele passa a ser mais ativo em relação ao que ele capta no processo meditativo, que é também uma forma dessa libertação. Só isso que eu queria fazer, esse adendo nessa oportunidade. Obrigada. Ok, obrigada. A gente vai falar um pouquinho mais disso, né? Mas seguindo essa linha de raciocínio, porque é importante que a gente acompanhe uma linha de raciocínio para entender o que essa mensagem que Vedanta quer trazer, de que eu sou já um ser livre de limitação. Eu já sou aquilo que eu busco, né? Então, o eu, que é a consciência, é a única coisa que é autoevidente e autoexistente. Porque, por exemplo, quando você se identifica com o corpo, com seus sentidos, se eu fechar os olhos, tampar os ouvidos, ficar quietinha, fechar ao máximo os 5 sentidos físicos, eu não estou enxergando, eu não estou tendo contato visual, não estou tendo contato auditivo, eu estou num campo que eu não sinto nada, mas eu sei que eu estou ali. Tem algo dentro de mim que me diz que eu estou ali. Vedanta tem uma outra parte do conhecimento que eu não trouxe, que é sobre os estados de consciência. Eu tenho o estado de vigília, eu tenho o estado de sono, com sonhos, e eu tenho o estado de sono profundo. Quem é que se lembra de alguma coisa quando entra em estado de sono profundo? Você lembra dos sonhos. E quando você acorda, você fala: olha, eu estava sonhando. Não era uma realidade. Mas a mente, ela sabe distinguir? Como é que ela distingue o que é essa realidade e o que não é realidade? E quando eu entro num estado de sono profundo, eu não me lembro de absolutamente nada. É aquela expressão que a gente usa, dormir como uma pedra. Eu deixei de ser eu? Não, a consciência estava ali presente. Só que eu estava num estado tão profundo que eu me desidentifiquei de todos os órgãos do sentido, de toda essa comunicação que eu tenho com o mundo. E aí, lembra, Vedanta fala sobre o indivíduo, o mundo e a Deus e a relação entre eles. E aí ele fala assim: e de onde esse mundo surgiu? O que é o mundo? Onde surgiu o universo? Né? Então, ele quer provar esse ensinamento de que o mundo inteiro, do qual este corpo e essa mente que nós já conhecemos são parte, ele partiu de uma causa. E essa causa é chamada Brahma. E o que é Brahma? Brahma é uma consciência livre de limitação. Ele é um estado. Brahma tem como característica existência, consciência livre de limitação. Que é o famoso, a gente já conhece essas expressões, o tibetano usa também, Sat, existência, Chit, consciência, Ananda, livre de limitação. Ananda também é traduzido como bem-aventurança, né, como plenitude. Então, lembra? Se eu me sinto livre, pleno, eu estou feliz, eu já tenho tudo. Então, é essa liberdade que é a busca final, a nossa meta final, a busca por libertação. Brahma é esse estado, né? E, e aí, como é que nasce de Brahma o universo?
né? Como é que o universo nasce? Brahma está lá no seu estado pleno, né? Tranquilo, digamos assim. Então, antes do mundo só existia Brahma, não existia mais nada, né? E é uma existência que ela não depende de nada. Ela é autorrevelante, livre. E quando Brahma é, se manifestou, terminou o ciclo de manifestação anterior, ela ficou adormecida. Então é só Brahma. Mas ela tem Brahma entra num modo criativo e com uma força, capacidade que se chama Shakti. E aí, quando essa força passa a funcionar, digamos assim, entrar em atividade, Brahma entra num outro estado que se chama Ishvara, que é o que a gente chama de Deus. Então, Brahma é pleno, completo, está lá. Quando ele vai entrar no modo de manifestação, essa força que existe em Brahma, essa força está em Brahma. Ela não existe sozinha. Ela está em Brahma. Então, quando Brahma ativa essa força, aí nasce o que a gente chama de Deus, né? E então, Ishvara, Deus, o que é Deus? É Brahma com a sua força criativa. É a soma deles dois. Quando os dois estão ali juntos, onde, digamos assim, muda o status, e esse status se chama Deus. E aí, essa força, ela vai dar... outra coisa importante é que, então, quando eu falo Brahma, eu estou falando de uma capacidade imutável. Ela nunca muda. É sempre consciência, existência, livre de meditação. O Shakti, que é a força que vai dar impulso à criação, ela cria Maya. Maya, por isso que é chamado de Maya Shakti, é aquilo que muda, porque é aquilo que vai sofrer a transmutação. Então, por que é chamado de Maya? Maya a gente traduz como ilusão, mas não é uma ilusão. A gente tem que entender que é uma nova realidade, mas é uma realidade que depende de Brahma. Ela não existe sozinha. Então, ela é uma realidade dependente. Ela não está realmente lá, mas ela é como se ela tivesse. Então, é importante a gente entender isso, porque quando a gente fala o que é Maia, o que é ilusão? Eu estou vendo esse mundo, gente, eu não sou doida. Eu estou vendo as árvores, eu estou vendo tudo, eu estou vendo as pessoas. Ele não existe? Não, ele existe. É uma outra realidade. Mas a causa dessa realidade primeva é Brahma. Então, Deus, quando ele tem esses dois aspectos, o Ishvara, ele sempre tem o aspecto que não muda e o aspecto Maya Shakti, que é esse que vai mudando e vai se transformando. Então, por isso que a gente, quando fala de Deus, que está aí tem essas duas características, o imutável e o imutável, a gente fala que Deus tem essa capacidade infinita também, porque ele é todo poderoso, tem todo poder, ele é onipotente, né? Onisciente, tem todo conhecimento, onipresente, ele permeia tudo. Então, toda a criação vem disso, tá? Tudo é permeado por Deus, que é Brahma com a sua força criativa. Então, a gente segue aqui. Aí como é que ele vai descer para a criação? Então, parto sempre de Brahma, Sat, Chit, Ananda. Depois vem esse aspecto da criação, que vai ser o aspecto que vai mudar, Maya Shakti. Então, a partir da combinação desses dois, os elementos começam a surgir. Isso está escrito no Tratado sobre o Fogo Cósmico, gente, também. De uma outra forma, tá? Mas também está escrito lá. Então, ele vai falar de átomo permanente, né? Átomo permanente no corpo causal, átomo permanente. Então, os primeiros elementos que vão surgir é o espaço, que
na literatura tibetana se chama éter. Então, o que é o espaço? É Sat, Chit, Ananda mais Maya Shakti. Existe esse espaço, essa coisa que a gente não vê, a gente só tem noção. E esses primeiros elementos aí são os elementos sutis, não é o espaço que está aqui mais próximo da gente, é o espaço completo. Depois, a partir desse primeiro elemento, vai surgir um segundo elemento, que é o ar. Então, é Sat, Chit, Ananda, Maya Shakti, o espaço, e aí vem o ar. Porque todo elemento novo que é criado, ele contém todos os anteriores. É uma continuidade, né? É tudo uma continuidade. Então, depois do ar vem o fogo, vem a água, vem a terra. A terra contém Satchitananda, mais espaço, ar, fogo, água, até chegar na terra. Mas eu estou falando aqui dos elementos mais sutis. Ainda não chegamos aqui na parte deles, no seu aspecto físico. E Maya Shakti, ela também tem 3 elementos, que são 3 aspectos chamados gunas, que estão presentes nesses 5 elementos que nascem a partir dela, de Maya. É o elemento sattva, rajas e tamas. O sattva está ligado ao conhecimento, as rajas à atividade e movimento, e tamas à lentidão, confusão. Eu acho que todo mundo também já pode ter escutado esses elementos, porque quem estuda Ayurveda, ou já fez consulta de Ayurveda, enfim, eles trazem esse aspecto. Esses são aspectos inerentes à Maya. E como de Maya vieram esses elementos sutis, espaço, ar, fogo, água e terra, neles contém esses 3 aspectos. Isso é bom entender agora, porque a gente vai falar agora de corpo sutil, corpo causal, e a gente vai entender o que é isso. Então tá lá, como é que o corpo, como é que aí veio para cá? O corpo causal é o próprio Maya Shakti. Brahma é a causa absoluta de tudo que existe. Maya já é uma causa relativa, a partir de Brahma. É o corpo causal. Então, para a nossa constituição, é o que a gente chama de nosso corpo causal. Lembrando que Maya Shakti contém Sati, Chit, Ananda, contém o aspecto de Brahma. E aí, desses elementos sutis, que a gente falou agora, vem o corpo sutil, é formado o corpo sutil. E na literatura de Vedanta, a maior parte fala de 17 partes, mas ele vai um pouquinho além, fala das 19 partes. Eu tenho 5 órgãos de percepção, eu estou falando do corpo sutil do homem, não chegamos no físico ainda. Por exemplo, é o órgão que faz com que eu perceba, eu tenho a percepção da audição. Então, a função do meu ouvido é ouvir. Então, a audição é um órgão de percepção. Eu tenho o tato como órgão de percepção, a visão, o paladar e o olfato. Eles estão conectados, ó, vou ter um componente físico lá, mas eu tenho aquele componente funcional, que é o órgão de percepção. Eles vêm daquela guna que a gente falou, que é o conhecimento, aspecto sattva. Depois vem 5 órgãos de ação. Qual é a ação? Eu tenho mãos, eu tenho um componente físico, mas qual é a ação que ela faz? É segurar, pegar, né? A locomoção, o falar, a excreção e a reprodução. Esses órgãos de ação estão ligados a rajas, que lembra? Vou voltar aqui, ó. Rajas, atividade, movimento. E também ligado a rajas, eu vou ter 5 pranas, que é uma função fisiológica. Então, eu tenho a função respiratória, que é o próprio prana, né? Que eu respiro, que é inspirar e expirar. A função de excreção, que é tudo que move para baixo, que expulsa, né? Ele vive na parte mais baixa do corpo. Tem uma função circulatória, que está em todo o corpo. Tem a função de digerir e absorver, que é o sistema digestivo. Tem umas vírgulas aí erradas, mas enfim. E fica na parte central do corpo.
E tem um quinto prana, que eles chamam de muito especial, que é o prana que ejeta as coisas de dentro para fora, que está presente na garganta. No nosso corpo, a gente conhece que é o vômito, é aquele que sai de dentro para fora. Só que também atua quando a alma vai sair do corpo na hora da morte física. Na verdade, só serve para essas duas coisas, essa função. Ela não funciona muito. É o vômito que a gente conhece, mas é a mesma função que vai ser colocada em ação na hora que a alma sai do corpo. Então, eu falei aqui até agora de 15, né, partes. 5 órgãos de percepção, 5 órgãos de ação, 5 pranas. E agora, a maioria da literatura fala em 2 partes da mente, manas e buddhi. Então, manas é a parte mais superficial da mente, que é a sede das emoções, que se conecta exatamente com os órgãos de percepção e os órgãos de ação. É aquela que está aqui, ó, ela está focada aqui no mundo, né? Nessa parte mais externa. Buddhi é o intelecto, é aquele onde o conhecimento eu consigo entender e conhecer a partir desse intelecto. E aí Vedanta traz essas 2 outras partes que não são muito faladas, que é Chitta, que é uma parte mais profunda da mente. E observe que o nome vem de Chit, consciência, né? Então, Chitta é uma parte onde o conhecimento e as memórias, né, estão presentes. Não é uma parte da mente que tem emoção, nem toma decisão, porque quem toma decisão é ali o intelecto, ou às vezes até o subconsciente, mas ela simplesmente estoca todo esse conhecimento. É uma parte mais profunda. E por último tem o Ahankara. Aham quer dizer eu, né? Que é quem opera tudo isso, é essa noção de eu. É a noção mais profunda do eu. Então, seria essa consciência ali, ó, expressa numa consciência de eu. Então, 15 mais 4 são 19 partes que tem o nosso corpo sutil. Olha que coisa. E eu vou falar um pouquinho mais adiante quem é esse corpo sutil depois, né? E, por fim, o que eu falei aqui? O último aspecto dos elementos, né, de Maia, né, que está contido nos elementos, é tamas. E esse aspecto tamas, nos 5 elementos sutis, eles vão criar os 5 elementos grosseiros, físicos, que é o que a gente conhece. Então, é o espaço, como a gente percebe, o ar que a gente sente mesmo, né, o vento, né, o ar que o fogo de fricção, como chama o tibetano, o fogo que a gente enxerga, a água que a gente bebe, e a terra, que é onde está tudo. Então, é a partir desse elemento, desse aspecto, dessa guna tamas, é que vai ser criado todos os elementos grosseiros. Mas aí o que é o corpo físico nosso? Ele é a soma de tudo que vem antes. Isso aqui é mais interessante de entender. Ele não está aqui. Ele é a última coisa, mas ele é uma soma de tudo que veio antes. Então, ele é Sat, Chit, ele é Brahma, ele é Maya Shakti, Brahma com a sua força criadora, que dá origem à criação. E ele tem todos aqueles 5 elementos sutis que criaram, a partir dele, todo o corpo sutil, que a gente falou agora, e os 5 elementos grosseiros. O nosso corpo é feito desses 5 elementos. A gente sabe que no nosso corpo tem todos os 5 elementos presentes. Então, aqui na nossa pele tem Brahma. Então, a gente tem que saber disso. O que a gente enxerga no mundo é Brahma. Brahma está aqui. Então, assim, o que é a causa original do corpo físico é Brahma. A causa imediata é Maya Shakti. E então é essa causa imediata que a gente chama de corpo causal, que a gente conhece como corpo causal. Em Vedanta, eles não chamam corpo, eles chamam Shariram.
Porque Sharira, em sânscrito, é tudo aquilo que se desintegra. Porque toda essa parte aí de Maya vai se desintegrar um dia. Porque o que sobra é o real, que é Brahma, é o todo. Então, ele chama de corpo físico, é stula sharira, né? O stula é físico, grosseiro. O corpo sutil é sukshma sharira, corpo sutil. E o causal é chamado de karana sharira. E tem aqui uma outra coisinha que eu não falei, que essa soma total das mentes, manas, buddhi, chitta e ahankara, é o que eles chamam de antakarana. E a gente conhece bastante essa expressão antakarana na literatura do tibetano, né? Vamos fazer o antakarana. Então agora a gente pode ter um pouquinho mais de ideia do que seria esse antakarana. É a gente acessar a mente total que a gente tem. Então, ele diz que o universo é, em última instância, a forma manifestada de Brahma, que é a forma manifestada de Deus, de Ishvara. Então, Deus é Brahma, é a força criadora. E quem é esse indivíduo? É essa consciência pura que permeia tudo, a partir da qual até o corpo físico sutil surgiu e que está refletida nesse pensamento do eu. Aham, eu sou. Então, a consciência que vem lá de trás, né, refletida, ela é limitada nessa mente total, porque ela vai se individualizar, né? Mas eu tenho, e somada a ela, então, a consciência que se reflete nessa mente, e somada a ela, mais o corpo sutil, é o que é chamado diva. Eles não têm uma tradução para diva também, mas é para a gente o que a gente chama de alma. Então, o que que é a alma? Ela não está no corpo físico, a alma. Ela é o corpo sutil, com todos aqueles 19 elementos que a gente colocou, 19 partes, mas sendo um reflexo de o que vem antes dela, né? O corpo sutil é feito dos 5 elementos sutis. Antes dele vem o quê? Maya Shakti e antes vem Sat, Chit, Ananda. Então, a alma, ela fica ali, nesse corpo sutil. Ela está presente no corpo físico, que está vivo, né? Que, portanto, ele também é chamado de morada da alma, mas não é a única morada, porque ele vai ficar aqui e vai passar por várias experiências de vida. E aí eu volto àquela frase que eu trouxe na primeira apresentação. Aquele que conhece o ilimitado, Brahma, ele também se torna ilimitado. E para mim aí faz muito sentido o ensinamento, né, que Jesus trouxe de que eu e o Pai somos um. Então, a linha de raciocínio é essa. A gente entender de toda essa constituição de que nós somos feitos para saber qual é a nossa origem. E mesmo eu estando aqui nesse corpo físico, eu tenho que entender que esse corpo físico tem toda uma constituição que vem, ele é a soma, ele só vai se densificando cada vez mais. E tem uma coisa que Vedanta traz que é muito interessante, que assim, se a gente parar para pensar, uma pessoa, quando a gente vai falar um pouco até dessa distinção de Brahma e Maya, quando eu tenho uma profissão, uma habilidade, né? Então Brahma é a força da inteligência, né? Tá lá, existência, consciência. Então, uma pessoa que vai realizar uma coisa, ela precisa de 2 coisas. Ela precisa da inteligência e da habilidade, do conhecimento daquilo, mas ela precisa de um material, da matéria-prima. Então, por exemplo, um costureiro, um alfaiate, ele tem habilidade, ele tem o conhecimento daquilo que ele vai criar e fazer, mas ele precisa de uma matéria-prima. Tecido, linha, enfim, botões, o que for. Quando a gente fala de universo, Brahma, ele é essa inteligência criativa, criadora, e ele é o próprio material, a própria matéria-prima que se expressa em Maya Shakti. É essa matéria que se modifica, que sofre transformações, mas a parte da inteligência, da consciência, não muda, é imutável.
Então, a gente entendendo isso, né, a gente fala assim, olha, mesmo sendo esse corpo passageiro, porque eu sei que ele vai se desintegrar, e depois a gente estuda no tibetano sobre que a gente sabe que a alma ela também é intermediária, ela não é o final, não é onde a gente vai chegar, ela está num processo, né, de encarnação, mas ela também chega um momento em que ela se desintegra, e eu aprendi nesses estudos que seria o momento quando Cristo falou: Pai, por que me abandonaste? Quando ele estava passando pela iniciação da crucificação. Porque ele tinha que se unir ao Espírito, à causa, que é a causa secundária ainda, que é Maya Shakti, mas é o que está mais próximo, porque já está lá naquela união com o Espírito. Então, a gente entender esse processo, a gente sabe que tudo isso vai se desintegrar um momento. E a alma fica aí, em todo esse corpo sutil, com esse antakarana, que é a mente total, ali está tá a alma. Mas ela também um dia vai se desintegrar. Então, eu espero que vocês tenham acompanhado esse raciocínio, né, que Vedanta traz. E aí a gente quis trazer um pouco sobre o que a gente estuda todos os domingos, né? O que a gente estuda aqui? Depois os discursos do Eu Sou. E a Ina vai assumir agora aí para dar continuidade. Bom, na realidade, o que eu vou fazer é ler o discurso e trazer outros que ainda estão no livro, mas que eu vou trazer para vocês. O discurso 1, a vida em todas as suas atividades e em toda parte, é Deus em ação. Eu sou, é a manifestação dessa vida. Eu sou é a atividade integral de Deus, a expressão primeira de todo indivíduo, em qualquer ponto do universo, seja por palavra, pensamento ou sentimento, é eu sou. É o reconhecimento de sua própria divindade conquistadora. E complementando, eu vou ler o 2A. O estudante esforça-se por compreender e aplicar essas leis tão poderosas e, no entanto, tão simples. Bom, É o 2A. não, porque eu estava tentando abrir aqui, mas tá. E, no entanto, como eu falei, tão simples. E deve manter guarda vigilante aos seus pensamentos e a todas as suas expressões em palavras, ou não. Pois toda vez que dizeis, eu não sou, eu não posso, eu não tenho, estáis consciente ou inconscientemente sufocando dentro da vida essa grande presença. Isso é tão real como se pudéssemos estrangular alguém com as próprias mãos. Com a diferença de que o corpo físico, sendo as mãos governadas pela vontade, podeis afrouxá-las quando quiserdes. E ao fazerdes, porém, uma afirmação empregando as palavras eu não posso, lançais em movimento uma poderosa e limitada energia que continuará a agir, a não ser que seja recolhida e a imperfeição consumida e transmutada. Agora, lendo o 4A. Eu vos digo, queridos discípulos, o 4A. Eu vos digo, queridos discípulos, em nome de Deus, deixai de empregar essas expressões erradas de vosso Deus, da vossa divindade, porque, enquanto assim procederes, não alcançareis a liberdade. Nunca será demais repetir. Quando realmente conheceis e aceitais a poderosa presença de Deus em vós, não podem subsistir de modo algum circunstâncias adversas. Gente, é muito, muito forte essa
orientação. Cessai, recomendo-vos, de fortalecer circunstâncias externas, pessoas, lugares ou coisas, em nome de Deus, todas as vezes que estiverdes para dizer: eu estou doente, eu estou alquebrado, eu me estou sentindo mal, imediatamente destruir essa disposição fatal em vosso progresso e afirmai silenciosamente, mas com toda a intensidade do vosso ser: eu sou, que é toda saúde, opulência, perfeição, felicidade, paz e poder, para reconhecerdes da perfeição em vós, em toda parte. Continuando, ainda temos o discurso 8b. Essa atitude de bom humor para escapar a uma coisa é, às vezes, o mais eficiente e poderoso meio, porque é uma disposição vivaz, alegre, liberta a energia que muitas vezes torna possível certa manifestação maravilhosa. Se nos empenharmos com afinco e invocamos a lei do perdão, poderemos consumir todas as criações passadas na chama consumidora e libertarmos-nos. Deveis ter consciência que a chama é a presença ativa de Deus, efetuando a consumação. A liberdade de Deus aqui está em ação. Bom, para finalizar, o discurso 31. Treinar, aquietar o externo, ainda que por 5 minutos, 3 vezes ao dia. Isso tem a ver com toda a orientação que a Liana deu de buscar o alinhamento, o aprofundamento, uma consciência de si. E isso pode ser feito dessa forma, aquietando o externo. Ao fim dessa quietude, com toda a calma e sinceridade do vosso ser, chamai à ação a poderosa presença Eu Sou. E tereis a prova que desejais da presença, poder e domínio do vosso poderoso Eu. Esse discurso de Saint Germain são uma grande ajuda que nos fazem entender e experienciar essa natureza de quem realmente somos, de que realmente eu sou. Então, essa, para finalizar, é exatamente mais um instrumento que nós buscamos trazer para que haja essa libertação e uma consciência do que verdadeiramente somos. Então, só resta os nossos agradecimentos e um bom dia a todos. Querida Ina, querida Liana, nós é que agradecemos o trabalho de vocês, que fechou de forma tão brilhante, depois de todo esse encaminhamento da Grécia aos dias de hoje, nos traz a mensagem do Saint Germain, para que possamos entender realmente quem somos. E nesse texto do Saint Germain que você ressaltou, o conselho para todos nós: aquietar o externo por 5 minutos, 3 vezes ao dia. Uma forma aparentemente simples, mas uma forma muito prática. Simples e prática. E com isso, nós vamos entender o Satyananda, vamos entender a questão de Maya Shakti, né? E não vamos nos perder nesse mundo que dizem que tudo é ilusão, mas na verdade a essência divina está em todo ele.
Exatamente. Eu perguntei até para minha professora de Vedanta um dia, eu falei assim, olha, eu já entendi o que Vedanta está falando, eu já entendi quem eu sou, eu já entendi quem é Deus. Mas tem alguma coisa ainda que eu não, porque eu ainda me sinto aflita, eu ainda vejo as dores desse mundo, o sofrimento desse mundo e tudo. Aí eu falei assim, ué, mas você não fica observando isso. O mundo é o que é. Eu falei, mas está tudo errado. Ela falou assim, mas o mundo tem um criador. Então você está dizendo que o criador está errado? Que tudo que acontece nesse mundo está dentro das leis e está dentro do fluxo que ele criou. Eu fiquei parando, eu falei assim, não, mas eu não estou chamando Deus de errado, estou dizendo que os homens, as pessoas estão erradas. Assim, mas por quê? Então, eu não preciso pôr a minha consciência nisso, a minha preocupação nisso. Eu tenho que estar preocupado com o que eu sou. E essa minha relação com ele. Então, ela disse que eu deveria praticar a aceitação e apreciação deste mundo. Eu fiquei assim, falei, gente, foi assim um puxão de orelha, sabe? Aceitação e apreciação. Eu não tenho que ficar focado no que os outros estão fazendo, no que está acontecendo no mundo. E o mestre dela, que era o Swami Dayananda, ele dizia, tente ver o mundo da forma mais objetiva possível. Porque o que a gente faz é colorir o mundo com as nossas impressões, com os nossos gostos e preferências e com os nossos desgostos. Então, eu gosto disso, não gosto daquilo. Então, eu fico subjetivando o objetivo. Gente, tenta olhar a vida como ela é. Olhe da forma mais objetivo possível. Eu estou passando por essa situação. Sim, o que eu posso fazer para resolver? Não, mas primeiro eu tenho que sofrer, primeiro eu tenho que me lamentar, primeiro eu tenho que, né, para depois. Então, se a gente conseguir tirar tanto dessa subjetividade, a gente pode entender o funcionamento das coisas e como o mundo é. Então, quando ela me falou isso, para eu aceitar e apreciar, porque a criação. Aí quando você para 5 minutinhos, ou você está andando na natureza, não é lindo apreciar a criação? Todo mundo passa por isso, é lindo. Agora experimenta fazer isso 24 horas por dia. Pois é, por isso que aí a pílula do Saint Germain vem bem a calhar. Experimente 5 minutos, 3 vezes ao dia. Né? Então, os textos do Saint Germain nos trazem para a vida, para a prática. Não adianta querer subir a montanha carregando peso. Vamos deixar o peso. Daqui a pouquinho nós vamos estar em Capricórnio. Mas por enquanto, vamos cuidar dos pássaros de estífalo. Né? Vamos cuidar dos pássaros e ver até que ponto o nosso pensamento, a nossa lente, como você colocou, não atrapalha essa visão de mundo. Esse cuidado a gente tem que ter. E é muito bom você trazer essa reflexão hoje, dia 1º de dezembro, dia de lua nova de Sagitário, em que podemos traçar tanta coisa para o rumo dessa flecha que aponta ao Sagitário, que esperamos nós, né, em relação à nossa vida pessoal, e aprender, né, a ver, apenas ver, guardar o julgamento, guardar a crítica, limpar os óculos de vez em quando faz bem à saúde. Faz bem à saúde. As lentes não muito limpas, elas prejudicam a nossa visão do lado de fora, né? E como você falou até o momento em que você emocionou, a presença de Brahma na sua pele, em todas as coisas. Né? Usar com o coração e com a mente o Namastê. O Deus em mim saúda o Deus em ti. Em toda criatura há Deus. Em toda.
toda criatura. E, no entanto, a gente sai brigando com tudo pela frente. Como somos E esse é engraçados. um outro passo importante que você está tocando, porque eu posso, por meio desse conhecimento, entender quem eu sou. Mas quando eu saio para o mundo lá fora, eu esqueço que aquele outro que está lá, que me irrita, é o mesmo eu sou que eu sou. É igual a E eu mim. também. Ele é tudo aqui está dentro de Brahma. E aí, Dr. Treig, que eu até deixei aberto, mas porque era muito material, é difícil a gente selecionar. Vocês conhecem esse livro chamado Claro, com A certeza. Bioarquitetura, né, gente? Que é uma preciosidade, né? E tem uma passagem que ele fala assim, porque a minha professora também falou assim, gente, uma coisa é entender que eu sou, uma coisa é entender que todo mundo é isso, é uma coisa só. Né? E você tem que conseguir enxergar, mesmo naquela pessoa mais criminosa, né? Enfim. Ele disse que ele tinha um amigo chamado Rex Dutra, que era um inglês, um esotérico inglês. Isso está na página 102 do livro do Dr. Trey, que dizia assim: minha preocupação atual é a conquista da consciência da unidade. Essa consciência de que tudo é um. Ou melhor ainda, ele dizia, a prática da qualidade do ser uno. Como é que eu pratico aqui essa qualidade de ser uno? Isso me tocou profundamente, né? E aí, Dr. Treig segue dizendo assim, né, que quando a gente mobiliza esse tipo de pensamento, então, toda vez que a gente mobiliza, inclusive, esse ensinamento, essas coisas que a gente dá, atitudes negativas também são mobilizadas. De tal modo que conflitos, dissensões subjacentes vêm à tona. Pois, nesse processo, é como se mexêssemos no fundo do poço. Muitas vezes as pessoas afirmam essa unidade e até pregam ela, mas são grandemente separatistas na prática. Só depois que dissolvidas essas negatividades é que o sentimento da unidade começa a encontrar seus caminhos de manifestação. Coisa linda isso. Esse livro é realmente precioso. Esse livro é precioso. Bioarquitetura é algo assim que todo mundo O deveria doutor Treig ler. fala de meta, né? Ele fala como que a gente pode traçar essa arquitetura de si mesmo. Né? Então, realmente E hoje é um dia perfeito para isso. Para a gente traçar essas metas. O que eu quero de mim, né? O que eu quero para o meu trabalho, a minha vida, o meu caminhar. Porque nós vamos todos juntos. A verdade é essa. Vamos todos juntos. Estou manipulando aí as perguntas e os comentários, por favor, se alguém quiser se manifestar, abra o microfone, a hora é essa. Foi uma maravilha a exposição de hoje e a manifestação do universo, da unicidade dentro do todo, quando a dualidade se manifesta. E dentro de nós, o todo, como Liana falou, a presença da nossa alma é uma manifestação dentro do todo. E essa divindade de Maia, né? Porque Maia é uma manifestação do todo. Assim como a direita, a esquerda, cima, abaixo, quando surge um movimento de dentro do todo, ele cria dualidade. Então, assim, essa unicidade que nos foi trazida por vocês duas, terminando com Ina, colocando os 3 momentos de concentração, né? Para nós podermos, eu diria, sintonizar nessa realidade. Essa sintonia dentro da realidade redonda é uma maravilha. Vocês nos trouxeram hoje uma visão total da abrangência redonda até o pequeno, né? Até a divindade de Maia. Porque a Maia é uma manifestação da vida.
né? E todas as manifestações são manifestações do divino. Então, assim, fantástico, foi fantástico essa clareza da unicidade do todo dentro do pequeno e o pequeno contendo o todo. Isso, assim, fantástico, fantástico. Olha, só tenho agradecimento. Obrigada, Suzana, pelo seu depoimento. Importante, muito importante. Eu convidaria a Vitória. Cadê você, Vitória, que faz parte do grupo? Eveline hoje está na sala? Não, também não. Ei, Ana, Vitória. bom dia para todo mundo. Eu estou com um problema na minha conexão aqui, caindo e voltando, mas estou aqui. Sim, eu acho que fechou perfeitamente com Conhece-te a Ti Mesmo. A Liana fez um resgate excelente sobre toda a trajetória, né, do caminho disso aí. E como a Suzana falou, acho que nada a acrescentar mais. Acho que a gente fecha e desejando uma excelente lua nova em Sagitário para que nós possamos planejar, né, e refletir pelo menos, eu acho que os 3 vezes 5 minutos a gente não consegue não, mas se a gente conseguir pelo menos 5 minutos por dia a gente vai começar bem, né, porque é isso, né, alinhar, manter o pensamento, como você falou também na meditação excelente antes, né, a gente purificar os pensamentos e manter no mais alto nível, né, não sintonizar com absolutamente nenhuma notícia do mundo material, né, porque a gente tem um planeta hoje extremamente conflituoso, do nível global ao local, e se a gente prestar atenção nisso, outro dia eu estava lembrando também da divina indiferença, né, que nós precisamos para estar nesse mundo sem ser desse mundo, porque se a gente resolver mergulhar na matéria, a gente está roubado mesmo. Mas é isso, foi uma excelente reflexão. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade de participar do grupo. Valeu. Excelente dia para vocês, para nós. Obrigada, Vitória. Obrigado. Nós estamos Obrigada. Regina aí também do grupo. Regina, se quiser falar alguma coisa. Maria Regina. Eu não consigo, porque está bloqueado aqui o vídeo. Não é só você que abre o vídeo. Não, somos Não, eu nós. abri, mas ele não deixa eu abrir, não. Mas não ok, tem ok. problema, não. Não, mas a gente Não não tem está problema, não. pedindo, não. Não, eu achei que foi muito bom a apresentação da Liana. Eu não assisti o primeiro, que eu não sabia, que era o da Ina. Mas foi muito bom, porque tem muito a ver com o que a gente já vem estudando, né, ao longo desse tempo todo, principalmente no livro do Fogo Cósmico, junto com a psicologia esotérica, que é a entrada dessa nova era, que vai entrar agora em 25 aqui. Então, ela falou muito bem, complementou bem, e uma atenção assim, interessante é porque, ao ela estudar o Vedana, a gente tem vários estudos, várias falas de vários autores, vários livros, vários mestres, mas todos dizem a mesma coisa. Então, todos estão sincronizados, e quando a gente lê e a gente compreende essas várias facetas, dizer o seguinte: nós estamos interligando a esse mundo, a Deus, né, a nós mesmos. Então, quanto mais consciência a gente tem, seja de que fala for, ou de vários falantes, né, de vários mestres, a gente só acrescenta aquilo que é nato nosso. Eu sou Deus em ação, a ação de Deus é manifestada em mim. Então, é simples assim, é uma frase simples, que se manifesta em várias línguas, em vários saberes, mas o conhecimento está em todos os lugares, mas está em um lugar só, né? Em nós mesmos. Perfeito, Maria Regina. Muito obrigada, muito obrigada. Núcleo Cristal de Brasília. Que lindo trabalho vocês fazem. Que maravilha tê-los aqui conosco, né? Fechando aí a programação de ciclos de palestras do ano de 2024. O mês de dezembro já é um mês mais corrido. Nós temos uma programação voltada esse mês para o aniversário da Fundação, que é dia 4, né? Vamos fazer 51 anos, já convidamos a cada um de vocês para refletirmos sobre a Fundação, o seu papel perante o mundo, perante a tarefa do novo grupo de servidores do mundo.
perante essa responsabilidade do servir e não escolher serviço, trabalhar, né? E seguir com alegria esse caminho e esse trabalho. Então, até o final, quem se emocionou fui eu, quando você veio com bioarquitetura, que o meu grande sonho seria ter realizado um grande seminário sobre bioarquitetura. Esse livro merece um seminário, capítulo por capítulo, um momento de estudo sobre esse material. Né? A obra de Dr. Jaime é algo assim muito além do que a gente imagina. Muito além. O dia 8 dedicaremos, no próximo domingo, a reflexões sobre a Fundação Cultural Avatar. Dia 15 temos lua cheia. Dia 22 vamos tentar fazer um evento envolvendo todo o Brasil, acendendo uma luz para cada estado brasileiro, para que essa grande chama suba aos céus, envolva toda a América, todo mundo, envolva o nosso planeta. Aí já teremos subido a montanha de Capricórnio, né? Já estaremos seguindo um outro momento na etapa astrológica. Mas vamos em frente, vamos seguindo. Agradeço, muitíssimo obrigada, Núcleo Cristal de Brasília. Sigamos juntos, todos juntos. Aninha, Afinal, somos um. Fala, Rio Grande do Norte. não, eu queria só lembrar que você falou aí da programação deste mês de dezembro, dia 7, sábado, também tem uma atividade, né? 7 tem a Bu, mas antes tem um monte de atividades que eu ainda não lancei todas. Tem 27, tem dia 7, tem lua cheia, que é dia 15, que eu estabeleci só os domingos, justificando o último ciclo de palestra, né, que pegou novembro e o primeiro dia de dezembro. Então fechamos com chave de ouro o ciclo das palestras de 2024. Estou me referindo ao ciclo de palestra. As programações habituais, com certeza, o dia 7, que é o dia de vibrarmos, né, a alma do nosso país, envolvê-lo de luz e com luz e amor, para que realmente possamos cuidar da semente que o Brasil oculta. E para isso fazemos a nossa meditação de segunda a sexta, focalizando a alma do Brasil ao meio-dia, que é o horário de maior incidência de luz. Então, vamos seguindo no nosso trabalho, cumprindo a nossa missão, na certeza do eu sou. Quer se conhecer? Busque o eu sou. E tenha consciência do eu sou em todas as criaturas. Todas. Obrigada mais uma vez. Cadê meu querido Marcelo Lande?